Oi, gente, tudo bem? Sou Sérgio Tâmber, esse é o Papo.com. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está muito na moda, a questão dos anabolizantes, da testosterona. Tem muita gente usando esses hormônios, alguns com recomendação médica, outros apenas por uma questão estética, uma questão de ter mais virilidade, mais força, mas tem que ter muito cuidado com esse tipo de tratamento que está sendo colocado à disposição do mercado, porque qualquer remédio que você toma tem efeitos colaterais. E para isso, nós convidamos para bater esse papo, explicar qual é a situação que você deve usar, quando você não deve usar, o Dr. Renato Zilli, que é médico, endocrinologista, credenciado da Rendiomint e já é quase que um consultor aqui do Papo.com, porque já é o terceiro programa que eu tenho falado com ele e esse assunto sempre tem sucesso. Então, vai ser legal a conversa, a gente vai falar sobre isso e principalmente os cuidados que você tem que ter, os cuidados com as coisas que você vê na internet, fala, vou fazer e que acaba se dando mal. Bem-vindos ao Papo.com. Zilli, tudo bem? Como é que você está, cara? Tudo bem. Obrigado aqui por mais um dia, mais uma vez, a gente conversando sobre esses assuntos. Sempre um prazer estar aqui com você. E essa coisa do anabolizante surgiu muito forte agora com a história do atleta que acabou tendo, infelizmente, um problema, né? E falecendo, mas eu queria falar, vou falar disso também, mas eu queria falar um pouco desse uso da testosterona. Então, me explica o que é a testosterona, que para a testosterona fala que é hormônio masculino, tem mulher tomando. Me explica um pouquinho o que está acontecendo. Muito boa pergunta. Então a gente vê, né, esse influencer que acabou perdendo a vida, mas vira e mexe alguém, você sabe, algum conhecido que teve algum problema, porque a testosterona é o hormônio masculino, né, sexual do homem, que ela vem ao longo da vida, né, tem um nível estável e algumas pessoas acabam perdendo, diminuindo com algumas condições, envelhecimento. Então o que acontece? Esse hormônio ele cria músculo. Então as pessoas elas usam para fim estético e fim de performance. Desde 2023, o Conselho Federal ele proibiu esse uso. Então, a medicação ela foi criada, né? Então, a gente não é para um fim, é uma questão ética, né? Você vai prescrever pessoas que realmente precisam, que melhora não só a libido, né? Em homens de mais idade pode melhorar o colesterol, o açúcar no sangue e também acaba melhorando a qualidade de vida da pessoa, inclusive a força muscular. Só que o que a gente vê é exatamente o contrário. Muitas pessoas acabam misturando vários sais anabolizantes com vários suplementos juntos, né? Então, várias doses de whey, com creatina, com aminoácido, vários tipos de sal de anabolizante, a pessoa acaba injetando medicação ou que teve contato com algum médico, que acabou infelizmente prescrevendo, ou da academia, ou do Paraguai, e acaba tendo vários problemas. A gente vê o quê, basicamente? A gente vê muita gente com doença de rim, então, pessoas novas que já têm uma lesão renal estabelecida. Por quê? Por causa da filtra? Né? Porque um excesso de suplemento sem indicação, né? O corpo ele não dá conta de tanta química. Outra coisa, os sais eles são feitos com uma meia-vida diferente. Então, um dura 3 semanas, outro dura 3 meses, outro dura 5 dias. Então, a pessoa injeta uma série de coisas que ela não sabe o que é, de procedência duvidosa, né? Ou na clínica, ou por conta própria. Então, assim, você tem crise de ansiedade, você pode ter perda, inclusive, da libido. Você incha, né? Você pode ter aquela maminha que a gente fala que é a ginecomastia. Nas mulheres, então... Isso só com a testosterona? Isso, em níveis fora do normal. Níveis fora do normal. O normal o que é hoje? O que é quando Depende você faz o exame de laboratório. sangue lá, sempre aparece o nível da testosterona. O que é para uma pessoa normal de 20, 30, 40, 50? Os hormônios, eles dançam, né? Isso é uma coisa que as pessoas elas têm dificuldade de entender. Então, você vai dosar, o hormônio é uma foto daquele momento, mas ele está dançando ao longo do dia. Eles são cíclicos, né? Eles seguem um ciclo circadiano. No Fleury, né, no grupo Fleury, o valor de referência é 240 até 840. De 240 a 840. Então pode ver que a variação é grande. Tá. Mas a queixa, ela não tem relação. Então, às vezes assim, a minha testa está 400, está baixa. Não está baixa. Você não tem queixa de libido, né? Você é ativo, né? Então, muitas vezes a pessoa assim, eu gosto de ter minha testa mais alta. O que os estudos mostram, quando eu falo para a gente que quer deixar a testa mais alta, que quem tem uma testa mais baixa vive mais. Ah, é? Então, é um estudo observacional. Testo baixa, vida mais longa. Tem uma tendência, né, à longevidade. Então, não é o hormônio mais alto que vai te fazer viver mais. Aí, então, o que acontece? A pessoa fica inchada, você tem crise de ansiedade, pode ter hipertensão. Com o passar, você pode ter, inclusive, um aumento do risco de infarto e derrame, câncer de fígado, a gente também tem relação, e infertilidade. Então, mas quando chega uma pessoa no teu consultório, você falou que não é só um nível lá, pode estar em 240, se o cara está com uma qualidade, pode estar em 200, mas o cara tem uma qualidade de vida bacana, você não vai receitar uma reposição, ou ele pode chegar e falar assim, olha, eu quero porque eu quero me sentir mais viril, porque eu quero me sentir mais bem disposto.
Boa pergunta. Então, muitas vezes a gente não precisa nem repor a testosterona, porque tem vários fatores que envolvem. Então, às vezes, por exemplo, se a pessoa perde barriga, a barriga produz hormônio feminino, você emagrece, você já viu dobrar a testosterona? Você estimula, tem várias medicações que você pode usar para estimular a própria testosterona, porque quando você dá o hormônio, você para de produzir e você ganha, a pessoa ganha mais uma medicação pro resto da vida. Entendi. Então, muitas vezes, uma testosterona baixa não quer dizer que você tem que repor. Acho que esse é um recado importante para deixar. E as mulheres, porque esse é o hormônio masculino, quer dizer, Boa. por que a mulher usa, por que a mulher quer ter mais hormônio masculino? Porque eu vou, talvez fale uma grande besteira aqui, tá? Eu me lembro que tinham atletas que um pouco antes das Olimpíadas elas engravidavam, porque quando engravida aumenta os hormônios, Tem toda uma alteração hormonal, e elas ficavam mais dispostas, competiam e depois abortavam. Então, uma sanidade, se você pensar, né? Que era o tipo do doping branco, do doping aceito. Por que a mulher quer, então, a testosterona? A gente tem uma questão hoje em dia, né, com mídias sociais, com mudança, que o padrão de beleza é um padrão de beleza não normal. Né? Indo na academia, naturalmente, você não tem esse padrão de beleza. Né? Você precisa fazer isso, tomar aquilo. Então, assim, esse padrão de beleza chegou nas mulheres também, né? Então, o corpo da mulher é diferente do corpo do homem. Então, a gente tem o chip da beleza, basicamente a gestrinona. O que é o chip da beleza? Na verdade, é um pallet, a gente fala que é um tipo de um plástico que tem medicação dentro que vai liberando. Você cola no corpo? Isso, coloca aqui atrás, aqui em cima, aqui, né, na região lombar, ou mais ali no glúteo, e vai liberando a medicação. A gente tem mais de 30, 40 sociedades médicas contra o uso da gestrinona. Ela chegou a gestrinona. Gestrinona. Isso, ele na verdade ele tem um efeito para não engravidar e acaba melhorando, né? Um efeito anticoncepcional e acaba isso, deixando um pouco mais definido, mas assim, vários riscos você tem, né? E na mulher é pior ainda, porque na mulher você mexe nos caracteres sexuais secundários. O que é isso? Né? Você pode ter calvície na mulher, você pode ter acne, você fica com a pele oleosa, você aumenta o clítoris. Hoje em dia tem mulheres que fazem cirurgia para diminuir o clítoris, que aparece na calcinha. Né? Você acaba... não é irreversível? Dependendo, se ela parar de dependendo de quanto tomou, é irreversível. Tem que realmente ficar com né, como cresceu ali, né? Os pelos, a mulher ganha pelo, a voz engrossa. Você está colocando hormônio masculino, né? Então, né, o que acontece? A única indicação formal hoje em dia de testosterona para a mulher, pelas sociedades, é mulher que tem desejo hipativo sexual. Né? Então fez vários, né, porque é uma questão na mulher para não ter desejo sexual. Mas eu já vi mulheres na pós-menopausa, tenho várias pacientes com testes de 0 com libido normal. Então não é resposta. Tem outras opções, né? Só uma dúvida leiga aqui. Nós produzimos testosterona. Sim, a gente o organismo está produzindo. Está produzindo, né? E assim, o receptor da testosterona, a testosterona, o cortisol e o estrogênio, que é o hormônio da mulher, eles diferem por um carbono. Ou seja, eles são muito parecidos. Então, por isso que quando você acaba tomando muita testosterona para fim de performance, muito fora do normal, né, você acaba indo acaba inchando por causa do cortisol, acaba criando mama por causa do estrógeno. É o cortisol que aumenta a glicemia? Também. Pode gerar uma diabetes na pessoa também? Pode piorar o açúcar, você pode ter crise de hipertensão, crise de ansiedade, você altera o comportamento da pessoa. Então, assim, existe um risco que é uma coisa que você não sabe o que está aplicando, você não sabe o efeito colateral, pode ter uma consequência pro resto da sua vida, né, por uma questão estética, que inclusive Mas aí, Zílio, o pessoal fala assim, eu vou tomar, mas vou tomar com acompanhamento médico. Isso, aí nós temos outra questão. Eu fui no médico, então ele me receitou, por isso então que eu estou controlado. Por isso que é importante entender, né, qual que é o parâmetro que a gente usa, né, porque assim, tem gente que tem indicação, tem muita gente que a gente pode melhorar sem remédio. Às vezes a pessoa perde aí 5, 10 quilos, né, melhora, trata a apneia, por exemplo, a apneia também reduz a testosterona, você acaba melhorando a testosterona e não precisa de nenhum tipo de anabolizante. Agora, tem algum jeito de naturalmente melhorar a testosterona, prática de exercício, alimentação, alguma coisa que você pode fazer? Você falou, emagrecer ajuda, perder a barriga. Tratar a apneia. A apneia também? A apneia. Tem qualidade de sono, é isso? Isso, porque a apneia produz vários hormônios da madrugada, né? Você tem um pico de cortisol, de adrenalina, e com isso você vai minando o corpo, né? A barriga produz hormônio feminino, né? Às vezes alguns tipos de medicação você pode ajustar também, né? Mas é importante entender, assim, a testosterona não é a solução, né? Muitas vezes você consegue melhorar a qualidade da vida da pessoa, só você ajustando aí a medicação. Até pelo que você está falando, Zili, ela pode até piorar a qualidade, ela vai ficar fisicamente melhor, mais forte, mas a cabeça vai e fica embora, forte enquanto você usa. Entendi. Não é? Então uma hora você tem que parar. Né? Então na hora que você para, você perde todo aquele efeito, né?
Tá, aí você falou, quer dizer, então, quando é que então é recomendado para o homem e quando é que chegou o paciente para você? Você vai fazer um diagnóstico, vai olhar não só o nível de testosterona, você vai olhar o quadro geral Esse é um dela. diagnóstico médico, então é importante colocar isso. Foi uma consulta aqui. Cheguei lá, doutor, você olhou minha glicemia, olhou, falou assim, também, você vai precisar fazer uma reposição. Ou não, melhor, sua testo pode estar baixa, tá, e a gente vai poder avaliar com seu estilo de vida as medicações que a gente pode fazer, muitas vezes não precisa nem repor. A gente consegue mudar, tem medicações que estimulam a sua testosterona, e depois a gente para por um tempo, né? Entendi. Eu tenho um paciente que chegou uma vez pós-bariátrica, que estava com uma testo de 100, a gente fez algumas medidas, foi para 600, eu parei os remédios e ficou com 600. Não precisa de reposição. E uma outra pergunta, quando você toma testosterona e leva para níveis, você falou 840 seria o máximo segundo o laboratório? Depende do ensaio, isso. Esses atletas, eles chegam a ter o quê? 9.000? Atleta é amador, não, assim, o sal, né, esse tipo de testosterona que a pessoa injeta, o ensaio do laboratório não foi feito para ele. Então você, às vezes, você vê 2.000, você vê 3.000, mas na verdade deve ser muito mais que isso. Entendi. Porque a chave fechadora foi feita para outro tipo de molécula. Então você não sabe realmente quanto... Qual é o nível que ele chegou. E esse é um candidato a ter um infarto, a ter um Sim, a gente vê renal. muito infarto atípico em mulheres, né? Você vê alteração de comportamento, crise de ansiedade, depressão quando você tira a medicação, mudança da libido, irritabilidade, tudo isso. Essa linha de tratamento aí, me corrija também se eu estiver errado, ele mexe com a cabeça e é difícil a pessoa, ela se vicia. Com certeza. Porque você passa, poxa, eu tomo isso aqui, eu me sinto bem. Bem-estar, você não está vendo o que está acontecendo, né, dentro do teu corpo. Com certeza, né? Mas assim, aí tem muita gente, eu tenho insônia. Então imagina, você está com muito hormônio, você mexe com todos os eixos, né? Vai ser uma loucura, né? E você tem paciente que sabe que está fazendo mal e não quer tirar? O que eu vejo, assim, eu atendo o povo que tomou, muitas vezes, e sofreu as consequências. Tá. Aí vem correr atrás do estrago. E aí você consegue remediar, mas se tiver um estrago muito grande... Depende, né? Cada caso é um caso, né? Mas muitas vezes a pessoa toma e tem uma série de consequências, pode piorar a apneia, inclusive, né? Porque você tem um edema aqui dessa região, e aí a pessoa quer controlar. Muitas vezes a pessoa não sabe nem que está tomando, tem casos que a pessoa não sabe nem que está tomando anabolizante. Diz uma coisa, esses anabolizantes, que a gente está falando de testosterona, tá? Que é um tipo de hormônio, o insulina é outro tipo de hormônio, quando a gente vê esses atletas do fisiculturismo, né, disputarem esses campeonatos open, isso também faz parte do processo, né? Então, assim, não é minha área, não posso falar sobre isso, mas assim, é proibido para fim estético anabolizante. É proibido? É proibido. Fim estético de perfil desde 2023. Então, se o seu médico está prescrevendo para você anabolizante para bem-estar, ele está descumprindo uma regra do conselho. Tá. E vai ter uma consequência, com certeza, esse cara está encurtando anos de vida com a quantidade de Ele está encurtando anos de vida e com certeza isso está mexendo na sua cabeça, muitas vezes, você nem sabe, e tem uma consequência para a sua qualidade de vida. Deixa eu fazer um recorte agora para uma coisa que todo mundo pergunta para a gente, que são a reposição hormonal nas mulheres na menopausa, tá? Que é o período que a mulher fica um pouco mais sensível, né? O que você tem visto hoje em termos de reposição? O que tem de novas tendências? Então, assim, a reposição hormonal, a indicação clara que a gente tem hoje em dia é mulher com fogacho intratável, né? E a gente sabe que essa época é uma época muito ruim para a mulher, né? Você vê mulher dormindo mal, às vezes tem muitas amigas nessa faixa etária, diminui a capacidade cognitiva, fica meio esquecida, a libido baixa muito, a pele muda, né? Acaba que fica... baixa muito a qualidade de vida. Então, a reposição, ela tem indicação com fogacho. Se a mulher tem útero, fogacho, né? Fogacho que é aquele calorão que a mulher tem, aqueles picos de calor na madrugada, isso. Liga o ar-condicionado, isso, né? Depois desliga. Então, isso, o que acontece? A mulher tem essa queixa, e aí a reposição, ela vai, se a mulher não tiver contraindicação, né? Câncer de mama na família, risco de trombose, cigarro, ela pode usar a reposição, que melhora muito a qualidade de vida. Aí depende se ela tem útero ou não tem útero. Né? A testosterona, ela tem indicação só se o libido ainda estiver baixo. Tá. Muitas vezes só com estrógeno a gente resolve isso. E o chip, muita gente usa o chip, mas o chip eu vejo assim que ele tem um efeito de somatório, a pessoa não sabe que aplicou ali, né? Isso acaba durando mais tempo, tem até um estudo do Fleury que mostrou isso, é muito irregular. Você pode aumentar as complicações de longo prazo. Então o ideal, hoje em dia, é fazer transdérmico. A gente tem uma medicação que a mulher é um adesivinho. Adesivo. 2 vezes por semana. E a mulher que tem útero, você tem a opção de ou tomar oral ou usar um DIU hormonal, que aí com isso você tem menos exposição. Deixa eu te perguntar, você falou de DIU. Tem esses tratamentos DIU que as pessoas implantam e o anticoncepcional, ele tem algum efeito na menopausa? Tem alguma situação? Não, o anticoncepcional é para não menstruar, não engravidar.
Sim. E a Você não tem aqueles reposição... DIUs também que evitam? Então, o Mirena, né? Tá? O Mirena, hoje a gente usa um DIU Tem algum hormonal. efeito com a menopausa? Hoje não? em dia você pode usar, né? Você tem a opção de você usar na menopausa para você reduzir a exposição ao hormônio. Tá. Então, com isso você dá uma dose de hormônio mais baixa e a mulher fica segura. E lá no teu consultório, você tem percebido assim a menopausa numa idade, continua sendo a idade normal ou está se tendo mais jovem, começando mais cedo? Não, isso não. Na verdade, assim, eu como endócrino, eu decidi não fazer reposição hormonal das mulheres. Eu acompanho, né? Porque eu não faço exame especular, não faço exame ginecológico, mas eu acompanho junto com o ginecologista. Tá. E uma coisa que eu queria te perguntar, a gente tem visto também bastante essa questão de hormônios para crianças, hormônios para crescimento, né? Inclusive os atletas usam, né? Como é que você tem visto isso? O GH, né, hormônio do crescimento, a indicação antigamente era para baixa estatura. Tá. Né? Então, fazer um teste com GH, né? Então a pessoa não produz GH, vai lá e aplica. Hoje a gente sabe que se a criança ela tem, se ela responde mesmo tendo a deficiência do hormônio, você pode fazer uma tentativa com esse tipo de com a criança, né? Tem medicações que você pode usar em meninos também, mas acompanhar e ver, né? Agora sim, você não foge muito do seu potencial genético. Tá. Né? Então o potencial do seu pai e da sua mãe vai definir. Seu pai tem 1,70, a mãe 1,70, você não vai ter 2,05 metros. Não, não funciona assim. Isso aconteceu, o Messi, aquele jogador de futebol, acho que tomou isso, né? Ele era muito pequeno, né? E ele fez um tratamento de crescimento. Sim, às vezes bloqueia junto, né? Então hoje em dia você tem mais diagnóstico, mais possibilidade, né? E a medicação, o custo também barateou. Né? Então, com isso, as pessoas têm mais acesso. Mas quando é que o pai tem que estar preocupado? Assim? Qual é a idade que você tem que olhar para o teu filho e falar, ele não está se desenvolvendo? Que homem e mulher tem uma diferença também. Isso, menino e menina, né? A gente, quanto mais cedo você olhar, melhor, né? Porque a resposta é melhor, mas assim, o que acontece é que o pediatra ele vai fazendo aquela curva de crescimento. Tá. Então, se a criança, geralmente ela vai seguir a curva lá do pai e da mãe, lá no final, lá com 18, 19 anos. Então, se ele sai dessa curva, conversar com o seu pediatra ou ir no endócrino pediatra para poder ver se tem alguma indicação, para poder entender. Outra coisa que ajuda bastante é o raio-x da idade óssea, da mão, né? Da mão. Porque a gente vê o crescimento pela idade óssea. Quanto mais cedo você diagnosticar, né, antes da puberdade, né, do início da puberdade, as meninas começam antes que os meninos, né? Com isso você trata melhor e uma resposta melhor. Tá bom. Mudando aqui, eu quero falar uma coisa que eu tenho particular interesse, que é essa coisa da diabetes, né? Isso daí, todo mundo tem essa, ou pré, ou diabetes, ou está a caminho, né? Porque a nossa alimentação foi feita para ser diabético, né? Não só alimentação, estilo de vida, né? Hoje em dia é sedentário, dorme mal, a comida é ultraprocessada, então a gente tem um risco, a gente tem na população... As padarias maravilhosas, né? Isso, então, com certeza. Eu estava vendo outro dia um programa que falou, nosso café da manhã é o pior café da manhã que pode ter, né? Porque a gente come pão, manteiga, fruta, né? Sim. Quer dizer, é tudo... E pela manhã o açúcar, a insulina funciona menos. Então se você comer igual nas 3 refeições, pela manhã o açúcar sobe mais. Você sabe, Zili, que eu estava vendo, assim, o suco de laranja é um crime no café da manhã. É um pico de açúcar. Hoje em dia tem um sensor que você coloca, então o sensor mostra, né? Tudo que é líquido, né? Então, suco de fruta, principalmente laranja e melancia, bebida alcoólica e refrigerante também normal. Normal, né? E o pão também, né? O O farinha pão branco, de trigo, sim, né? Farinha né? de trigo, né? Se você introduz fibra e proteína antes do carboidrato na refeição, né? Se você come um iogurte, né? Você consegue reduzir até 67% o pico de açúcar. 67. E o abacate, esse santo O abacate fruta, ele tem muita caloria, porque ele tem muita gordura, mas ele não tem carboidrato, então ele não faz o pico de açúcar, mas engorda também em quantidade. Engorda. Mas é uma coisa que é bom comer. É uma possibilidade, tá, né, para não fazer pico de insulina. Medicações. Então todo mundo tem parece que agora liberou o semaglutida, né? Então a gente genérico, tem... Não sei se a gente pode falar o nome, não, mas é o Ozempic, né? E outros nomes. O que você está vendo de novas medicações? Então as canetas emagrecedoras, a gente não gosta muito desse termo, mas pegou o termo, então elas mudaram o tratamento do diabetes e obesidade. A gente já falou isso nas outras vezes aqui. Então a gente tem aí a semaglutida, né, que agora a gente tem a opção do similar, e também a semaglutida, né, que o nome comercial é da Novo, né, que é o Ozempic e o Wegovy, ela é por levedura. Então o medicamento biológico não teria o genérico. Então a gente tem agora uma outra forma de produção no Brasil, da semaglutida, que é por forma de engenharia genética. Então, é a mesma medicação. O processo de produção é diferente. É diferente, mas o efeito, teoricamente, vai ser o mesmo. A molécula é a mesma, isso. Então, foi liberado, né, faz acho que um mês e pouquinho, pela Anvisa, e agora está disponível nas farmácias essa outra apresentação. É importante entender que, quando a pessoa for no médico, hoje em dia a farmácia só vai conseguir vender o que está na receita. Essa medicação é controlada. Então, se ele prescrever o Ozempic, ele não vai vender o Wegovy, não vai vender Povistra, ele vai vender o que está na receita. Tá, e você já chegou, tem paciente seu usando essa
Essa nova Não, agora medicação? foi liberado ontem, né? Essa semana, né? Então, assim, ainda não tem... bem recente, É né? recente isso. Então, agora até você provavelmente você deve ter uma curva de curva de aprendizado. aprendizado para saber se o efeito é Ver a similar resposta. ou não. Em teoria, nos estudos, foi feito estudos de bioequivalência, sim. Porque isso é interessante. Para essa medicação, outro dia nós entrevistamos a presidente da Medley e ela falou também, são 30 meses para você desenvolver uma medicação. Provavelmente essa medicação Sim, tem vários já estudos. tem todos sim, os estudos que foram apresentados, né? para ser liberado, Para né? ser Isso, liberado, a né? vantagem é que você tem uma redução de custo aí, muitas mais pessoas vão poder usar esse tipo de tratamento. Tá, e você me falou de um negócio que eu até anotei aqui o nome porque eu não sabia, retatrutida. Isso, então o que é acontece? Existe uma evolução, né, das medicações, então você tinha lá uma que era 2 vezes ao dia, depois todo dia, aí vai ser semaglutida que é semanal, né, e a dulaglutida, que são GLP-1, a base, né, atuam lá no receptor do GLP-1, aí a gente tem agora o Mounjaro, que é a tirzepatida, que ela é GLP-1 e GIP, que o GIP é 60% mais potente, e agora a retatrutida, os estudos estão terminando, ela além do GIP e GLP-1, ela também atua no receptor do glucagon. Então essas medicações elas vão simular a cirurgia bariátrica, elas atuam nos mesmos sítios do corpo de que alguém que fez bariátrica. Nossa, tão potente assim? E aí você tem uma resposta melhor, né? Então a semaglutida nos estudos uma perda de peso aí de 16%, em média, a tirzepatida 26%, a retatrutida em torno de 30%. Nossa. O alerta é que muita gente já tem tomado retatrutida de fonte duvidosa. Ela não foi liberada nem nos Estados Unidos, os estudos não foram concluídos. Então você não tem segurança do que você está tomando. Então se for oferecido, muito cuidado, porque você não sabe realmente o que você está aplicando. Entendi, mas isso não está no mercado ainda, você tem previsão de entrar, não? Deve ser lançado para o ano que vem. Ano que vem. E isso é uma coisa que eu fico me preocupado. Eu estava brincando, conversando, ele falou assim, também, um amigo meu que tinha emagrecido muito, ele falou assim, agora, você não sabe, eu acordo todo dia às 5 da manhã, aplico o Mounjaro e volto para dormir. Boa. Então, tem pessoas que estão adotando isso e estão esquecendo de fazer atividade física. Porque ele emagrece, sim, né? Mas você perde massa magra, você perde importante músculo, entender que a medicação a maioria responde bem, a retatrutida, só que se você não faz atividade física, se você não tem uma alimentação adequada, principalmente das mulheres que geralmente não batem a meta proteica, você acaba perdendo muito músculo, né? Então, assim, tem estudos que mostram, não com a retatrutida, mas com as outras medicações, que a pessoa toma a medicação, não faz dieta direito, não faz atividade física, depois ela reganha o peso totalmente, e com isso ela acaba estando, em teoria, com mais gordura do que antes, quando começou com o mesmo peso. Porque essa medicação não pode ser uso contínuo, em algum momento você vai ter que tirar ela. Essa é outra pergunta que não tem resposta clara, a gente sabe que é um tratamento prolongado. Então a gente sabe que a pessoa vai tomar medicação, né, você vai chegar num delta de peso, né, que a gente só conseguir isso com cirurgia bariátrica, tem pessoas que perderam mais de 50 quilos. Né, então é importante que a pessoa mude o estilo de vida, a medicação vai ajudar isso, mas se você continuar comendo hambúrguer, não fizer atividade física, não vai ser saudável. Né? Então, mas ele tem duas situações. Tem a situação do pré-diabético, do diabético que toma prefeito de medicação, de tratamento. Sim, de diabetes. Esse vai ter que continuar usando a medicação por um período. Isso também mudou. Mudou também? Mudou porque, assim, hoje em dia, o diabetes tipo 2, né, pré-diabetes, a pessoa vai perdendo a célula. Então, quando você toma esses tipos de medicação, o que acontece? 60% da insulina fica na barriga. Então, a pessoa melhora a sensibilidade da célula e perdeu parte da resistência. Então, hoje em dia, tem um termo que a gente fala que a pessoa pode ter uma remissão parcial do diabetes. Opa! Então, ela pode ter uma remissão, às vezes, de 1, 2 anos, 3 anos, porque ou ela tem níveis de uma pessoa que não tem diabetes. Entendi. Então, é uma coisa que era impensável há 10 anos atrás. Você aplicar uma medicação que não dá hipoglicemia, que não baixa o açúcar, né, que você emagrece nisso tudo e você ainda tem nível de açúcar de uma pessoa que não tem diabetes. Maravilha, essa é uma novidade. Então, realmente, essas medicações elas mudaram, não só a obesidade como a perda de peso, como diabetes, mas assim, é um tratamento que você tem que avaliar com o seu médico. Tá. Né? Então, assim, e também a gente sabe que a medicação, você parou, você perde efeito, você volta à fome. E outra coisa que essas medicações fazem, especialmente a tirzepatida, que é uma coisa incrível, as pessoas tiram o food noise, é um tema muito da moda, food noise. O que é isso? Barulho da comida. Barulho da comida. Então, as pessoas que têm questão com peso, elas sempre estão assim, o que eu vou comer, não devo comer, porque eu estou com vontade disso. Então, a medicação tira essa tensão em relação à comida. Entendi. Então é muito interessante a pessoa ver assim, agora eu parei de me preocupar com o que eu vou comer. Né? Mexe com... E diz uma coisa, você tá no Sírio lá coordenando agora um projeto, o que você está fazendo lá, cara? Então, lá no hospital a gente começou uma pós-graduação. Sírio-Libanês, tá? O Hospital Sírio-Libanês. Para profissionais da área da saúde, para ensinar, porque
que a gente está falando? A medicação faz tudo isso, mas se você não muda o estilo de vida, a gente sabe que 3/4, 75% das doenças são preveníveis pelo estilo de vida. Então, muitas vezes não adianta tomar Monjaro, não adianta correr nível de testosterona, mas se a pessoa ela não entende. E o nosso trabalho como profissional da saúde é como você educar, estimular, incentivar, educar as pessoas nesse aspecto. Como você muda o estilo de vida da pessoa? Essa é a grande barreira, porque todo mundo sabe o que tem que fazer hoje em dia. Então, como você faz isso? E a gente também trouxe a questão da saúde mente-corpo. Então, quando você trabalha o corpo da pessoa, a pessoa entende, né? Muitas vezes eu vejo que a pessoa hoje em dia não sabe o que é fome, a pessoa não respeita a qualidade do sono. Então, quando você traz essa conexão com o estilo de vida, você vai gerar saúde, com certeza. Agora, quando você fala assim, é muito comum você falar, eu estou cansado, eu estou estressado, É uma eu queixa não dormi comum. bem. Se você perguntar, como é que você dormiu bem? Dormi mal. Isso. Estou cansado, você não tem noção. Até o jovem, né? Todo então, mundo. Você fala, cara, com 20 anos de idade está cansado, né? Então... Muitas pessoas chegam no consultório com essa queixa, e todos os exames normais. Mas aí você vai ver a pessoa dormiu mal, a pessoa fica na tela, a pessoa não come salada. Só de comer salada e legumes você diminui o nível de ansiedade e depressão em 2 semanas. Então, assim, como você educar, ensinar, estimular a pessoa a ter um hábito saudável e como você acompanhar isso? Essa é a grande barreira que a gente vive hoje em dia na saúde, querendo realmente uma longevidade saudável, de forma ética. Como você incentivar e acompanhar? Então, o objetivo da pós é esse. É um curso que vocês estão dando lá? É uma pós de 1 ano. Então você está coordenando essa pós? Isso. Está começando eu em setembro lá no hospital, só entrar lá no site, ou no meu Instagram, tem lá o link. É uma vez por mês, sexta e sábado, online de quarta-feira. Para médicos? Profissionais da saúde. Médico, nutri, enfermagem, psicólogo. E aí vocês passam por todos os sono, qualidade de vida, propósito, como integrar, como entender os exames atuais para trazer qualidade de estilo de vida. Maravilha. Cílio, eu queria te agradecer. Acho que falamos de todos os assuntos aqui de anabolizante. Tem que ter cuidado com essas medicações, né? Procure um médico ético para acompanhar. Tá. Essa coisa da internet é um perigo, né? Das redes sociais. Tem muita gente falando besteira por aí, né? Sim, hoje em dia as pessoas veem se médico é bom pela quantidade de seguidores, não pela formação. E sempre sabendo que se você colocar uma coisa para dentro, vai mexer no teu corpo, Com certeza. Vai mexer no teu corpo. Cílio, eu queria agradecer muito, deixar o contato aqui do doutor Renato Zilli, que é credenciado ao MIT, né? E falar, se você tiver alguma dúvida, entrar em contato com ele. Se você tiver também, manda as dúvidas para a gente caminha para o Dr. Zilli. E se você gostou do conteúdo, dá o joia, compartilha com seus amigos, com suas amigas, e a gente volta a se ver numa próxima oportunidade. Muito obrigado, gente. Obrigado, Zilli. Obrigado, até a próxima.